Skitter, falando sobre seleção brasileira, né? A Bahia recebe a seleção brasileira de braços abertos e espero que esse calor contagiante, literalmente, né? Calor da nossa Bahia, consiga fazer com que a seleção mude o rumo aí nessas eliminatórias. Com certeza, Nildo, muito importante que tenha o apoio da torcida, né? Mas que também a seleção brasileira corresponda dentro de campo e faça melhores atuações do que tem feito, né? O time comandado pelo Dorival Júnior aí já tá praticamente definido, né? Inclusive com algumas baixas, porque o Wanderson tá suspenso, vai ter que ter outro lateral ali na posição, mas uma espinha dorsal já foi montada. O que precisa agora é isso amadurecer e esse plano de jogo do Brasil acabar sendo melhor executado. O fato é que o Brasil tem um jogo muito difícil contra o Uruguai que vem de uma rodada assim, mágica, porque enfrentou a Colômbia, tomou um gol de empate com 50 minutos e conseguiu o gol da vitória ainda com 52, 53 minutos. Então vem de uma vitória importante contra um adversário duríssimo, né? Na tabela de classificação, o Uruguai está em segundo com 19 pontos, então lidera a competição. A Argentina com 22, o Uruguai tem 19, Colômbia 19 e o Brasil vem na quarta colocação com 17 pontos. O que é que isso quer dizer? Se o Brasil vencer, o Brasil ultrapassa o Uruguai na tabela, podendo chegar à segunda colocação, a depender do resultado da Colômbia, ou até ficar em terceiro. Mas se o Brasil perder, ele pode ser ultrapassado pelo Paraguai e pode cair para a sexta posição. Também uma derrota acabaria fazendo com que o Brasil não vencesse o Uruguai na ida e na volta, como aconteceu com a própria Venezuela, quando o Brasil empatou dentro de casa e empatou fora de casa. No caso do Uruguai, o Brasil acabou perdendo jogando fora de casa e tem agora a oportunidade de devolver a derrota que sofreu. Então o jogo é importante por vários aspectos, uma consolidação da seleção brasileira, principalmente com relação a atuações do Vinícius Júnior, que começou jogando bem contra a Venezuela, mas depois de perder o pênalti acabou caindo muito, assim como o restante da seleção. Acho que sentiu muito a perda do pênalti. O Brasil não fez um jogo por inteiro bom com a Venezuela, começou bem no primeiro tempo, muitas chances de gol, abriu o placar, mas não conseguiu liquidar a fatura. Então a gente espera que amanhã na Fonte Nova, com o apoio da torcida e com a melhor organização, eu acho que esse período de treinamento ajuda a seleção brasileira a ter melhores ferramentas para vencer seus adversários. Tem toda uma expectativa aí com relação a um possível retorno do Neymar em breve, né? Muito se fala sobre isso, para você ter ideia de como a seleção é carente de um ídolo, de um exponencial técnico, apesar do Vinícius Júnior estar em grande fase, mas na seleção brasileira ainda não conseguiu repetir suas boas atuações, então talvez... Essa carência, desculpa até interromper, sim. Essa carência, ela vai além do campo, né? Sim. A gente acompanhou essa semana aí a entrevista do Marquinhos, sim, falando sobre o torcedor brasileiro não desistir da seleção. Ele praticamente implorou, né? Implorou, então assim, a gente vê o quanto... né? A seleção brasileira está carente, quanto esses atletas estão carentes daquele apoio, daquela vibração da arquibancada. Então, assim, é muito importante. Eu acho que o melhor lugar para vamos dizer, retomar esse sentimento de torcedor, acho que a Bahia, né? Com certeza, com certeza. Então, por isso que, assim como o Marquinhos, né, a gente também aqui meio que clama para que a torcida acompanhe com paciência quem vai para o estádio ou quem estiver assistindo pelas mídias, pelas televisões, enfim. Tenham paciência com esse processo, né? Claro que a gente quer que a seleção jogue bem, dê show e tudo mais, mas a gente precisa entender esse contexto do momento, né? Eu acho que muita da aversão que muitos torcedores têm com relação à seleção brasileira passam pelo fato dos clubes acabarem sendo lesados pelas datas FIFA, que são muito constantes, né? Muita gente aí agradecendo que essa é a última data FIFA do ano, times como Botafogo, como Palmeiras disputando aí grandes campeonatos, mas tendo seus jogadores convocados, né? Antigamente, no passado, quando o jogador era convocado, era aquela festa, o jogador do meu time foi convocado, hoje em dia já não tem tanta essa expectativa, assim, né? Então, tudo isso contribui para uma imagem muito negativa da seleção brasileira e junto com as atuações recentes, né? Muitas derrotas com relação à Copa América, com relação à Copa do Mundo 2 vezes, decepções, né? A Argentina sendo campeã mundial, tudo isso contribui. O 7 tomado da 7-1 da Alemanha reflete até hoje. Estamos numa fila, né? Eu me lembro que o Brasil voltou a ser campeão da Copa do Mundo no ano de 94, né? Que foi, assim, a primeira vez que eu acompanhei de perto a seleção vencer. Eu tinha 7 anos e o Brasil tinha ganhado na última vez um campeonato mundial em 70, na época de Pelé. Ficou 24 anos na fila, é como a gente está agora, né? Então, apesar da gente ter visto em 2002, né, grandes jogadores como Ronaldo, Rivaldo, ainda está
fresco na nossa memória, né? Muito porque hoje as mídias possibilitam isso e não deixam a gente perder essas referências, né? A gente pode ver vídeos, pode ver cortes, pode rever jogos, tudo isso facilita, mas o fato é que temporalmente estamos chegando aí também a 24 anos de fila, né, com relação a uma Copa do Mundo. Então, para o torcedor brasileiro que é tão acostumado com vitórias, isso realmente pesa bastante. Incomoda demais, com né? Com certeza. A tendência aí é que o Brasil entre em campo amanhã, Skeeter, com Ederson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner, Bruno Guimarães, Gerson e Rafinha, Vini Júnior, Igor Jesus e Savinho. Essa é a provável escalação para o jogo de manhã. Claro, você de amanhã, né? E você, torcedor, pode também dar suas opiniões aí. Tá bom? Precisa fazer alguma mudança? Alguém deveria entrar aí no lugar de qualquer jogador que tá como tendência para esse jogo de amanhã? Então participa do chat, manda mensagem, não esquece de deixar o like, vai compartilhando aí que o Foco no Esporte tá no ar. Pra gente finalizar essa pauta com relação à seleção, houve a entrada aí do Danilo, né, retornando para o time titular, no lugar do Wanderson, que tomou o cartão amarelo e acabou suspenso. Tem aí também a consolidação do Gerson no time titular, né, o Gerson fazendo dupla com o Bruno Guimarães, assim como também a consolidação do Bruno Guimarães, que tinha sido titular em algumas oportunidades, mas se agarra nessa vaga de titular que por algumas vezes foi exercida ali pelo André, que é um jogador que está na Premier League, né, do Wolverhampton. Inclusive o André deu declarações de que está se adaptando lá no processo e isso também influencia na sua adaptação na seleção brasileira, reconhecendo que o momento do Bruno Guimarães acaba sendo um pouco mais favorável. Então, a seleção brasileira me parece que agora, na cabeça do Dorival, ela tem um direcionamento, né? O Gerson ali fazendo o segundo volante, fazendo ali a construção, a interligação ali entre meio campo e ataque. O Igor Jesus no comando como centroavante ali na frente, né? O Vinícius Júnior tentando jogar um pouco mais solto, sem ficar apenas ali na beirada pela esquerda. O Rafinha fazendo uma função bem parecida com o que ele faz no Barcelona. Então tudo isso é uma tentativa do Dorival Júnior de acomodar esses grandes jogadores que a gente tem, porque não é de graça que Savinho joga no City, Rafinha é um dos melhores jogadores do Barcelona, Vinícius Júnior nem se fala, né? Temos aí Bruno Guimarães jogando na Premier League, o Gerson, um dos melhores jogadores do Flamengo, se não o melhor jogador do futebol brasileiro atualmente, o Marquinhos anos no PSG, inclusive como capitão, Ederson, goleiro do Manchester City. Então são jogadores que estão aí mundo afora, se destacando em suas equipes, mas precisam, né, repetir essas boas atuações jogando pela seleção brasileira. Parece que quando chega na seleção, essa atmosfera e tudo isso meio que dá um bug, porque, por exemplo, o Ederson é um dos melhores goleiros do mundo jogando com os pés. Chega na seleção, volta e meia, ele dá uma rateada e quase o Brasil toma gol. Até também gols que tomou contra o Chile, por exemplo, que não costuma tomar no seu clube. Então, podemos dizer que tá tremendo com a amarelinha, eu acho, né, que a galera tá sentindo esse sentindo peso. Eu acho que as vitórias precisam vir para poder tirar, aliviar esse peso, e aí sim esses jogadores poderem dar o seu melhor desempenho para a seleção brasileira. Essa é a nossa torcida. É isso aí. Amanhã, seleção brasileira versus seleção uruguaia lá na Arena Fonte Nova em Salvador. Acompanhe, assista, dê a moral aí para nossa seleção brasileira e boa sorte, é claro.